Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor de nossa mãe, a amada Mãe Maria, por ela inspirados, vamos nos preparar para escutar a palavra santa de nosso Deus. É uma luz que se acende no nosso caminho, fecundando nossos corações, para que tenhamos em nós os mesmos sentimentos dele, Cristo Jesus, que nos fala. Tomo dos sermões de Santo Agostinho comentando sobre os Salmos, quando ele raciocina para nos interpelar. Santo Agostinho diz: a semelhança de nossa criação, que corrompemos ao pecar, recuperamos quando recebemos o perdão dos pecados. Ela se renova interiormente em nosso coração, de modo a ser novamente gravada na moeda, isto é, em nossa alma, a imagem de nosso Deus, e assim voltemos aos seus tesouros. E ele faz uma pergunta que interpela-nos. Então, irmãos, qual a razão por que nosso Senhor Jesus Cristo quis mostrar aos seus tentadores, mediante uma moeda, o que Deus quer? De fato, quando os judeus, ao procurarem um motivo para caluniá-lo, quiseram consultar o mestre da verdade a propósito do tributo devido a César, perguntaram para tentá-lo se era lícito pagar o referido tributo. O que é que Jesus respondeu? Hipócritas, por que me tentais? Pediu que lhe trouxesse uma moeda. O que foi feito? De quem é essa imagem? Ele perguntou. De César, responderam. Então o Senhor lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É como se quisesse dizer: se César está procurando sua imagem cunhada na moeda, Deus não haveria de procurar a sua imagem impressa no homem? Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas em verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Amado irmão, amada irmã, nosso Mestre e Senhor foi também vítima da maldade humana. Essa maldade humana que faz tudo exatamente para poder derrubar o outro. Estavam ali interrogando o Senhor a mandado de fariseus e de partidários de Herodes, para apanhar Jesus em alguma palavra e condená-lo. O que escolheram? Escolheram uma moeda e perguntaram-lhe: é lícito ou não pagar tributo a César? Jesus leva-os a um raciocínio. Pergunta-lhes: de quem é a figura? Eles respondem: é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao dizer assim, o Senhor está exatamente nos desafiando a ter a competência para discernir as escolhas que fazemos. E, sobretudo, está nos indicando o quanto é importante ser sincero e transparente. Este é um desafio existencial enorme para todos nós, porque nossos sentimentos se confundem, nossos interesses são muitos. E muitas vezes nós não temos a competência humana e espiritual para escolher o que é melhor. Aqueles interlocutores de Jesus queriam apanhá-lo em alguma palavra para condená-lo. Foram devolvidos a si mesmos para que pudessem contemplar
a sua incompetência humana e espiritual. Jogaram com algo do ponto de vista político. E, no entanto, o Senhor lhes devolve a condição de se tornarem discípulos aprendizes para lidar com a vida de modo adequado. Este é um desafio a mim, a você, a cada um de nós. Eu compartilho das instruções de São Doroteu, um abade do século VI, o que ele nos indica para que desenvolvamos em nós a competência de estabelecer um relacionamento adequado com as pessoas. Ele raciocina assim: quem se acusa a si mesmo, por mais que lhe venham importunações, danos, opróbrios, afrontas da parte de quem quer que seja, tudo recebe com serenidade e julgando-se merecedor de tudo isso, sem que possa perturbar-se de modo algum. Está dizendo, qual é o caminho para que a gente seja firme? Diante de ameaças, de mentiras, de falsas notícias, de agressões, de perversidades. Quem mais tranquilo do que este homem? Ele pergunta. Talvez haja quem objete. E se quando o irmão me aflige, procuro e não vejo ter lhe dado motivo para isso, por que então hei de me acusar? Na verdade, se alguém com temor de Deus se examina com cuidado, nunca se julgará. Nunca se julgará de todo inocente e verá que o motivo está em algum ato seu, palavra ou gesto, para exatamente nos dizer o quanto é importante desenvolvermos a nossa autocrítica, a nossa dimensão penitencial para reconhecer o nosso limite, a nossa dificuldade. Por isso vale a pena viver na verdade, na sinceridade e na transparência. Vamos pedir a Deus essa graça tão importante para nós como sociedade e como igreja. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.